Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos à terceira parte do Bookshelf Tour aqui do canal, onde eu mostro pra vocês todos os meus livros. E hoje a gente vai partir para essa estante aqui, que é a estante dos suspenses americanos e também para os nórdicos. Sei que vocês estavam com muita vontade de ver essa parte. Já tem 2 vídeos anteriores publicados aqui no canal, então depois você vai lá, assiste tudo pra ter a sequência certinha. Mas então bora que hoje nós vamos partir pra cá e eu vou mostrar pra vocês todos os livros um por um. Hoje eu tô gravando o vídeo com outra luz e não com a luz natural da janela, então ele vai ficar um pouquinho diferente dos vídeos anteriores, mas o conteúdo é o mesmo. Já deixa aquele like, um comentário, compartilha pra ajudar meu trabalho e eu poder continuar falando de livros aqui com vocês. Então bora lá que tem muita coisa pra mostrar. Começando então aqui bem pelo cantinho, começo com o Dennis Lehane, que é um autor que eu sou apaixonada. Eu acho que ele é um dos melhores escritores de literatura policial que nós temos na atualidade. Aqui a gente tem O Fabuloso, sobre Meninos e Lobos, que é um dos melhores livros dele, né? Um dos livros mais comentados, vale muito a pena, gente, leiam esse livro. Eu queria muito que a Companhia das Letras relançasse ele, porque às vezes é um pouco difícil de encontrar esse exemplar e ele vale cada página lida. Depois temos 4 exemplares da série Patrick Kenzie e Angela Gennaro, que é uma série policial de 2 detetives. Eu tenho 4 volumes, mas se não me engano são 6, então eu tenho A Pelas Trevas, o Gone Baby Gone, que eu já li, é excelente, o Dança na Chuva e o Estrada Escura. Estou em busca dos outros 2 que faltam. Depois nós temos aqui a Joanne Fluke com seus 2 exemplares da série de Cozy Mystery da Hannah Swenson. Então eu tenho Assassinatos e Cookies de Chocolate e Assassinatos e Torta de Morango. Seguimos com alguns livros da série do Jeffrey Deaver, que é a série do Lincoln Rhyme, que também não está publicada toda no Brasil, infelizmente. Outra série que a gente tem, assim, só pedaços dela. Então começa com O Colecionador de Ossos, que é excelente, um dos meus livros favoritos. A Cadeira Vazia, Lua Fria, Lua Fria, e aqui eu tenho O Centelha Mortal, que deveria estar ali, mas ele não tá cabendo no momento. Eu li ele recentemente e deixei ele aqui separado. Depois nós temos um lançamento de um autor que surgiu lá no TikTok, que é o Damas de Ferro, do Lloyd Devereux. Ele é um autor mais velho, e quem lançou ele lá no TikTok foi a filha, que fez um vídeo, né, dizendo que ele queria muito ser um autor publicado, e aí acabou virando um sucesso, e ele acabou, por fim, tendo seu livro publicado. Depois temos Os Pecados de West Hort, esse eu não li. Depois entramos nos meus livros da Tess Gerritsen. Então eu tenho aqui Gravidade. Esse aqui, ele é um livro único dela, tá? Você pode ler. O Jardim de Ossos, que também é outro favorito de muitas pessoas. E aí nós entramos aqui na série Rizzoli and Isles, que eu tenho O Cirurgião, O Dominador, O Pecador, A Última Vítima, A Garota Silenciosa, Gélido e O Predador. Eu não tenho a série completa. E os últimos 2 volumes que foram publicados aqui no Brasil, que é O Segredo de Sangue e A Enfermeira. Olha esse cinema de deixar um leitor furioso, gente. A série toda tem esse formato, e aí chegou nos últimos 2 volumes e eles resolveram colocar nesse formato novo. E pra piorar a situação, olha só, um é mais alto que o outro. Record, eu amo vocês, mas o que é isso? O que aconteceu aqui? Precisamos de uma explicação, ó. Daí a série acabou ficando assim, ó, meio bagunçadinha. Depois temos dela também a Obsessão Fatal e o A Espiã, que saiu pela Faro Editorial, em vez de sair pela Record. Essa aqui é uma série nova da Tess, onde os protagonistas têm mais de 60 anos. Seguimos com a minha trilogia de Grau 26, então eu tenho Grau 26, A Profecia Dark e As Revelações de Dark. O Anthony Zuiker é o criador de CSI Las Vegas, a minha série de investigação favorita. E essa aqui é uma série que ele escreveu em parceria com o Duane Jerzynski, impossível pronunciar o nome dele, mas enfim, é esse cara. Depois nós temos 3 livros aqui da Lisa Jackson. Eu tenho Calafrio, O Último Grito e Chama Fatal. A Lisa Jackson, ela escreve suspenses românticos, foi muito famosa ali na década de 2000 e era, digamos, uma das rivais de mercado da Nora Roberts, né, dentro do suspense romântico. Eu li esse aqui, ó, o Calafrio, gostei bastante dele. Tem uma pegada bem anos 90, anos 2000, então se você gosta dessa pegada, você vai curtir ler a Lisa Jackson. Depois nós vamos então para Liv Constantine com A Última Testemunha. Eu acho que Liv Constantine são 2 pessoas, é uma junção, é um pseudônimo. Depois temos Todas as Boas Pessoas Aqui, da Ashley Flowers, A Filha Perfeita e O Melhor da Amizade, da Lucinda Berry. Aqui novamente é um autor que sai por 2 editoras. A Filha Perfeita saiu pela Astral e O Melhor da Amizade saiu pela Faro. Aqui temos o Hannibal Lecter, que está perto da sua série, que está logo aqui. Deixa eu tirar ele do caminho para não derrubar. Temos aqui Você Consegue Desvendar Este Crime, que é um daqueles
daqueles livros de investigação que é você quem investiga, né? A pessoa investiga por conta própria, tem as pistas e tal. Ainda não tive tempo de ler, mas quero. Depois temos Teia de Mentiras, da Sophie Stava, Em Defesa de Jacob, do William Landai, ótimo romance de tribunal. A Torre do Terror, da Jennifer McMahon, e Os Prisioneiros de Inverno, dela também. Eu gosto muito desses dois livros e eu acho que a Jennifer devia ser um pouquinho mais comentada aqui no Brasil, um pouquinho mais falada. Eu acho ela muito boa. Ela tem uma pegada de terror meio Stephen King, assim. Apesar de eu não gostar de fazer esse tipo de comparação, porque não faz bem pra ninguém. Os livros dela são muito legais e muito curiosos. Os finais deixam um pouquinho a desejar, mas é aquilo, né? No terror, nem sempre o final é o que vale na história toda. Depois temos O Colecionador, do Daniel Silva, O Desenhos Ocultos, do Jason Rekulak. Seguimos com Sem Saída, do Taylor Adams, Ponte do Medo, dele também, e Últimas Palavras, também do Taylor Adams, todos publicados pela Faro Editorial. Seguimos aqui com o Thomas Harris, com O Carimora, que foi o último livro escrito por ele, publicado aqui no Brasil, inclusive. Esse livro aqui foi detonado pela crítica, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, o pessoal não gostou. É um livro em que ele tenta uma coisa um pouco nova. Ele é um livro que sai do universo de Hannibal Lecter e não foi do agrado dos fãs. Os fãs não curtiram muito. Eu também não achei lá essas coisas, mas enfim, né? Comprei, li, tá aqui, porque o Thomas Harris é um cara legal. Depois entramos na quadrilogia de Hannibal Lecter, que são 4 livros, tá? Apesar das pessoas não gostarem de dizer isso, não gostarem de dizer que existem 4 livros, porque não gostam de um deles, o Thomas Harris, o autor, escreveu 4. Então nós temos Hannibal, A Origem do Mal, que é o livro que ninguém gosta e todo mundo finge que não existe, que é o livro em que ele conta a infância do Hannibal e como é que, qual que é o relacionamento que ele tem com a Misha, que é a irmãzinha dele. Depois nós temos Dragão Vermelho, que foi o primeiro a ser escrito, em 86. Depois temos O Silêncio dos Inocentes e Hannibal, que foi o último e foi o que finalizou a história do Hannibal e da Clarice Starling. Adoro esse volume, adoro o final, acho apocalíptico, acho que o Thomas Harris foi bem corajoso no final dele, foi tão corajoso que depois o Ridley Scott não quis filmar quando ele gravou Hannibal para o cinema. Gera debates. Depois entramos na Lisa Jackson, outra autora que eu acho que deveria ter mais reconhecimento aqui no Brasil. Então nós temos o Esconda-se, Viva para Contar, Sangue na Neve, adoro. Gente, isso aqui é muito bom, esse livro é ótimo. A Garota Desaparecida, Bem Atrás de Você, Antes de Desaparecer. E aqui fechamos Lisa Gardner. Esse aqui é um livro único, tá? Se você quiser ler só ele, pode ler. Depois temos aqui Opa, tá trancado aqui. Problemas. Temos um único livro da Gillian Flynn, que é Objetos Cortantes. Esse aqui eu comprei ele recentemente. Eu já li, mas eu quero reler. Aí entramos em Freida McFadden, que eu tenho todos esses livros. Apesar de não achar que a Freida é uma autora favorita, eu leio alguns de vez em quando. Eu acho eles engraçadinhos, acho eles bons pra matar tempo. Então, Até o Último de Nós, O Detento e As Sete Chaves. Esses dois aqui eu não li, então não posso opinar. A Intrusa, O Namorado, O Acidente, A Professora e... Gente, peraí que agora aqui, ó, aqui começa as bagunças, ó, tem coisa em cima. Então, peraí, vamos tirar. Pra continuar aqui a falar da Freida. Então, eu tenho O Acidente, A Professora, Contadora, Nunca Minta e A Inquilina. Ah, esse aqui também eu não li. Tinha esquecido desse livro. Vou ter que voltar e vou ter que ler. Deixa eu mostrar o que tá avulso aqui em cima. Colin Hoover, Mulher em Queda, não li. Tenho 2 volumes da época em que saíam uns livrinhos de CSI. Esses aqui, olha que legal. Teve uma época que saiu uma coleção com casos novos de CSI com os personagens. Então eu tenho Morte no Gelo e Jogo Duplo. Esses aqui você ainda encontra em sebo, tá? E aqui eu tenho O Peso do Silêncio, da Heather Goodenkauf. Teve uma época que a Heather saía pela Arlequim. Vocês sabiam disso? E eu acho que o último livro dela saiu por outra editora, mas eu não vou lembrar qual. Esse aqui eu não li também. Antes de eu começar aqui o Karen Slaughter, deixa eu mostrar o que tá aqui em cima também pra tirar do caminho. Eu tenho aqui Um Casal Perfeito, da Leslie Wolfe. Tenho O Último Filho, do John Hart. Olha, O Último Filho e O Último Voo, da Julie Clark. Aqui eu tenho Ela Também, da Bonnie Kistler. Esse aqui eu tô lendo. E O Último Dia de Primavera, da Nancy Tucker, tô lendo também. Esses 2 aqui eu tô lendo. Eu botei aqui pra mostrar pra vocês, mas já vou levar eles de volta lá no cantinho da leitura, porque eles estão em andamento. Então, Karen Slaughter, que eu acho que eu tenho tudo dela publicado aqui no Brasil. Então, eu tenho Tríptico, eu tenho as 2 edições, tá? Essa aqui é a edição antiga e essa aqui é a nova edição que saiu faz pouco tempo, saiu ano passado essa. Depois eu tenho Fissura, Gênese, Destroçados
E Queda. Aqui finaliza os 5 volumes publicados da série O Trent pela editora Record. Depois nós temos um pulo de 2 livros que ninguém publicou e a série passou a ser da HarperCollins. Outra bagunça que eu não entendo, mas é Brasil, né? Aqui as questões editoriais, elas são um grande enigma para nós leitores. Então aqui nós temos a sequência da série O Trent, mas agora no selo da HarperCollins. Então a gente tem Esposa Perfeita, A Esposa Silenciosa, A Última Viúva, Depois daquela Noite, Por que Mentimos, Somos Todos Culpados. Ah, esse aqui é novo, tá? Esse é um livro único, não é da série Will Trent. Depois a gente tem o Ninguém Precisa Saber e Ninguém Pode Saber e O Garoto Esquecida, que é uma duologia, tá? Apesar de muita gente ler eles de forma separada e não saber, eles são uma duologia que falam da mesma personagem. Aí temos o Falsa Testemunha, que é livro único, Flores Partidas, livro único, A Boa Filha, livro único também. Aí aqui eu tenho 2 volumes que foram publicados pela Record e que hoje é um pouco difícil de encontrar. E esses aqui, eles são da série da Sarah Linton. A Sarah Linton tem uma série própria com 6 volumes e só 2 foram publicados aqui no Brasil, que é o Cega e O Frio na Espinha. Eu adoro essa capa aqui do Cega, eu acho ela sinistra, bafônica, e esse livro, gente, esse livro é um soco no estômago, ele é muito bom, mas ele é muito forte, tá? E ele foi o primeiro livro da Karen Slaughter publicado, foi o primeiro livro que ela escreveu. A mulher chegou no mundo literário e com os 2 pés na porta e ela lançou esse livro fenomenal, incrível. É uma pena que esteja difícil de encontrar, você só encontra em sebo, mas se você encontrar um desses por aí, compre, viu? Compre porque é raro. Depois temos aqui Alice Moore com O Longo e Claro Rio e O Ecos da Floresta, na edição da Tag. Temos o Departamento de Cartas Mortas, O Jogo do Assassino e O Mistério da Cruz Egípcia, que fazem parte da coleção da HarperCollins. Depois temos A Trama, da Jean Korelitz, bem legal esse livro, mas acho que só eu gostei dele. Aí nós entramos na Nora Roberts também, que eu tenho vários livros dela aqui. Tenho Identidade Roubada, O Testamento, que é um dos meus favoritos da vida toda. A minha trilogia favorita, que é a trilogia do Coração, então a gente tem Diamantes do Sol, Lágrimas da Lua, Coração do Mar. Eu deixo a Nora Roberts aqui junto com os suspenses, porque ela escreve suspense romântico. E ela é americana, então ela fica aqui junto com os americanos, tá? Aí depois temos os Jogos Mentais. Aí o belíssima Doce Relíquia Mortal, que ele é um livro que ele tem uma história que combina com a série Mortal. Aí tem Ao Pôr do Sol, O Herança e O Espelho, que fazem parte de uma trilogia nova. Falta um livro ser publicado no Brasil. Depois temos Na Calada da Noite, Escândalos Privados, Riquezas Ocultas, Lua de Sangue, que eu também amo de paixão. Esse aqui é dos antigos, ó. Esse aqui é dos fãs. Quem é fã raiz da Nora Roberts vai lembrar de Lua de Sangue. Foi um dos primeiros, um dos livros mais famosos dela e é um dos que eu mais gosto até hoje. Muito bom, muito bom. Aí a gente entra no quê? A gente entra na série Mortal, que daí todos eles têm a mesma estética, eles são todos do mesmo jeitinho, a mesma capa, só muda a figura que vai na frente do livro. Então a gente tem aqui, ó, o Nudez Mortal tem uma borboletinha, o Glória tem um guarda-chuva, Eternidade tem um copinho de veneno, Êxtase tem um diamante, Cerimônia tem uma adaga, Vingança Mortal tem um trevo, Natal Mortal tem um gorrinho de Papai Noel, o Conspiração tem uma coisa de instrumentos cirúrgicos, Lealdade tem a Estátua da Liberdade, Testemunha tem a máscara de teatro, Julgamento tem o distintivo da Eve, e esse aqui é um dos meus favoritos da série, ele é muito, muito, muito bom. Amo esse demais. Que mais? Depois nós temos o Traição, que tem vários diamantezinhos, Sedução, que tem uma rosinha, Reencontro Mortal tem uma caveira, Pureza tem, o que é isso? Um código genético? Acho que é um código genético. Retrato tem uma câmera, Imitação tem uma bengala, porque é um assassino imitando Jack o Estripador. Dilema tem um pingente, Visão tem uma bola de cristal, porque é sobre uma vidente. Esse aqui, o Sobrevivência tem, não me lembro o que é isso, enfim, mas dentro da história deve explicar. Origem Mortal tem um coisa genético. O Recordação tem uma foto. Vocês viram que é bem, né? Tem a palavra geralmente condiz com a figura que vai ser representada ali. O Nascimento tem um coisinho de um pacotinho de presente de um bebezinho. Inocência tem um cappuccino envenenado. Criação tem um anel de diamante. Estranheza tem uma cereja. Salvação tem um cálice de padre, porque um padre é assassinado. Pressa Mortal tem uma borboleta, uma borboletinha. Aí nós temos o Ligação, que é outono, acho que é isso. Fantasia tem uma espada. Prazer Mortal tem uma
Eu não esqueci o nome disso, eu sei o que é, mas eu esqueci o nome. O Viagem tem um avião. Esse é um dos melhores livros da série, tá? Esse aqui finalmente finaliza o passado do David Dallas. É nesse livro aqui. É o que ela vai confrontar o passado dela na cidade de Dallas. É bem legal esse. Aí depois nós temos o Celebridade Mortal, que é uma estrelinha, porque é uma morte de uma celebridade mesmo. Aí depois nós temos o Ilusão, que não sei o que é. O Cálculo, que tem um cálculo, olha só. Obsessão Mortal, que tem esse homem, não sei o que é, porque esse aqui eu ainda não li. O Devoção Mortal tem um coraçãozinho, porque os assassinos deixam essas iniciais nas vítimas. E o Festividade Mortal, ele tem um par de tênis, ó. O que significa não sei, porque eu não li ainda. Mas a figurinha que tem na frente do livro, ela sempre tem a ver com algo do mistério, algo que vai ser resolvido. Desci uma estante aqui pra mostrar pra vocês. Começo aqui com o Charlie Donlia, com Deixada para Trás, Não Confie em Ninguém, Uma Mulher na Escuridão, Nunca Saia Sozinha. Olha, gente, eu ainda tenho a prova antecipada desse livro que eu recebi na época. Depois eu tenho O Procure nas Cinzas, Olhos Vazios, Sussurros do Passado e Teia de Mentiras, finalizando aqui a coleção do Charlie Donlia. Depois a gente tem Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Esse aqui eu ganhei e eu não sabia que essa mulher estava envolvida num escândalo, gente. Descobri depois. Parece que essa mulher aqui, ela matou alguém ou ela assassinou alguém, algo assim. História, babado, confusão e gritaria, viu? Quando eu ler esse livro, eu vou atrás dessa história pra contar pra vocês. Depois eu tenho Você Não Está Aqui. Aí aqui começam algumas coisas do Dark Side. Eu tenho Snakebite, Blanche em Apuros, Anatomia de uma Execução, Garotas na Escuridão. Deixa eu mostrar o que tem aqui em cima. Eu tenho Temporada de Caça, Casa Hereditária. Lindos, né? Os do Dark Side são belíssimos. Natureza Morta, da Craig Cronister. Aí seguimos aqui. Eu tenho O Que Está Lá Fora, Ela Não Pode Confiar, O Sono Eterno das Margaridas, Sobreviventes, A Boa Mentira, O Último Segredo, O Lado Selvagem, lindíssimo este, Quando a Sorte Te Visitar, A Minha Adorável Esposa, Divórcio Perfeito. Me falta o Casamento Perfeito, por isso que eu não li esse ainda. Eu não tenho Casamento Perfeito, então eu ainda deixei esse aqui de molho, porque não tem como eu ler esse sem ter lido o Casamento Perfeito, que eu imagino que não tenha sido perfeito, porque ela está aqui, né, tendo um divórcio perfeito. Depois nós temos, então, Chame por Andréia, Você Não Deveria Estar Aqui. Esse aqui ele tá intrometido porque a Geneva Rose tem um livro aqui pela Dark e tem um livro pela Intrínseca, então eu deixei eles juntos, tá? Mas ele não é Dark Side. Aí depois nós temos O Advogado do Diabo, O Bebê de Rosemary, O Exorcista, que também não é Dark Side, mas ele fica camuflado aqui, né? Porque ele é bem parecido. O Leiloeiro, da Joan Sampson, Psicose. Aí temos No Meio da Noite e A Casa do Outro Lado do Lago, do Riley Sager. Seguimos com os meus 2 exemplares de O Talentoso Ripley. Então eu tenho o 1 e o 2, que é o Ripley Subterrâneo. E infelizmente fomos abandonados pela Intrínseca, que não quis continuar a série nessa estética. E eles lançaram os livros em estéticas novas. E aí os outras pessoas como eu, que tinham esses 2 aqui, se deram mal porque a gente ficou sem as continuações e agora tem que trocar pelas novas ou deixar a coleção meio a meio. Depois temos Em Águas Profundas, também da Patricia. A Conspiração de 40 Acres. Me falaram super bem desse livro, eu preciso ler logo. Perseguindo o Bicho do Papão, que acabou de ganhar uma continuação. Anjos da Neve, ótimo livro, pouco conhecido. Rosiana, deixa eu falar uma coisa pra você sobre Rosiana. Rosiana é um livrinho bem simples, porém ele tem uma importância gigantesca dentro da literatura policial nórdica. Ele é considerado o primeiro. Ele é considerado o livro que lançou a literatura policial nórdica para o resto do mundo, lá na década de 60, se não me engano, em 62. Então, quando você vai ler Rosiana, ele é um livro bem simples para os padrões atuais. Só que ele lançou as bases, né? Ele lançou a cartilha do que é a literatura policial nórdica dos dias de hoje. Inclusive, tem até uma frase do Dionísio aqui escrita. Então, eu sempre indico para as pessoas lerem Rosiana e conhecerem para saber onde nasceu a literatura policial nórdica e quais foram os primeiros passinhos dela. Então, esse casal, né, que eles eram um casal, Maj e Peruarlu, eles escreveram juntos e Rosiana é considerado o pontapé inicial da literatura policial nórdica. Então, se você é um amante desse gênero, é sempre legal conhecer a Rosiana, tá? Seguimos por Meu Primeiro Assassinato,
Mulher de Neve, A Fera Interior. Depois temos Uma Tragédia. Ah, gente, eu esqueci de avisar, tá? Daqui pra cá eu começo os nórdicos, né? Do Rosiana em diante são nórdicos, tá? Não são mais americanos. Então eu tenho aqui Uma Tragédia Familiar, A Deusa Cega, 1222, Linda como no Assassinato de Linda. Esse livro que eu comprei uma vez porque ele custava R$10 e porque eu tinha gostado do título. 1793, Sangue no Inverno, Os Dois The Killing. Aqui deixa eu fazer uma explicação. Esses dois livros foram escritos por um americano. Eu acho que o David Hanson, ele é americano, mas eu deixo eles aqui porque ele escreveu os livros baseado no roteiro da série nórdica, The Killing. Então, na verdade, ele romanceou a série de TV. Ele foi contratado só pra fazer isso. Então, assim, como a história é nórdica, eu deixo aqui dos nórdicos, tá? Ele poderia estar na literatura americana, mas eu vou deixar ele aqui por enquanto. Depois temos o Maré Viva, Terceira Voz, Na Boca do Lobo e A Garota Corvo, que é bem legal. Aí aqui tem coisas em cima que eu preciso mostrar pra vocês. Tem o Tanud, que é um livro policial alemão. O Joel Dicker, que eu não me lembro da nacionalidade dele, mas ele tá aqui porque não sobrou lugar pra ele em outro lugar, então ele está aqui no meio dos nórdicos, sem querer. Maldição de Domaro. Aqui tem também dele o Deixa Ela Entrar. Eu escrito Na Água, também dele. Então eles estão todos aqui na parte de cima porque eu não tinha mais lugar aqui embaixo para colocar. Seguindo aqui com Branca de Neve Tem Que Morrer, que é alemão. Lobo Mau, ótimos livros esses dois. Indesejadas, outro ótimo livro policial. Aí nós temos a famosa trilogia Millennium, né? Nós temos Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo do Ar. Se Rosiana foi o livro que deu um pontapé inicial à literatura policial nórdica, o Stieg Larsson com a trilogia Millennium foi o cara que reviveu a literatura nórdica e espalhou ela pelo mundo na época da publicação desses 3 volumes. Então a gente diz que o Rosiana e a trilogia Millennium, eles são os 2 grandes momentos da literatura policial nórdica e por isso que eles devem ser lidos, tá? Então, essa trilogia é fenomenal, leiam que vocês vão gostar. Depois nós temos o Lars Kepler, que na verdade é o pseudônimo de um casal que escreve em conjunto. E aqui a gente tem também uma baguncinha, porque ó, tem esses 2 aqui foram publicados pela Intrínseca, né? Que é o Hipnotista e o Pesadelo. Depois a série foi parar na Alfaguara. Então eu tenho só 2, eu tenho O Homem de Areia e Lázaro. Eu quero muito completar essa coleção, não tenho todos, só que eles são bem caros e é difícil de comprar todos, então tô naquela expectativa. Esse aqui eu acho que eu encontrei no sebo, por exemplo. Então, quando eu tenho uma oportunidade, eu vou tentar completar essa série toda. Outra série que eu tenho completa é a série do Dionísio aqui. Vou falar dela então. Eu tenho O Filho, que é um volume único, tá? Esse aqui é um romance dele que você pode ler avulso. E aí eu tenho a série do Harry Hole, que eu só tenho esses 5 volumes. Eu tenho O Morcego, tenho Boneco de Neve, na capa do filme. Filme horroroso, aliás, não assistam porque é muito ruim. Aí nós temos O Leopardo, Polícia e Lua de Sangue. Eu quero muito completar essa coleção, mas também tô indo aos pouquinhos. Eu tô comprando aos poucos, porque eles também não são baratos. Então eu espero em algum momento ter toda a minha coleção completa da série Harry Hole. Aí depois eu tenho dele também A Casa da Dor, que foi a primeira incursão dele escrevendo terror. Laços de Sangue. Aí aqui nós temos Os Sombras de Outubro. Esse livro, gente, é excelente. É um dos melhores livros nórdicos que você pode ler. De policiais, tá? Maravilhoso. Aí eu tenho A Mulher Enjaulada e A Caça. 2 também excelentes livros. Eu tenho Pistas Submersas e Alerta de Tempestade, da Maria Dolfson. Que esse aqui o pessoal não comenta muito, mas eles são muito bons, tá? Realmente bem bons. Se você gosta de nórdicos, você tem que conhecer a Maria Dolfson. E aqui no cantinho, escondidinho, temos um Henning Mankell, outro grande nome da literatura policial nórdica, um dos mais conhecidos. Um grande mestre, né? E esse livro também é muito bom. E tinha um livro aqui em cima que estava perdido, porque ele é um livro turco. Ele é o único turco que eu tenho na estante, que é o Neve, do Orhan Pamuk. Então eu deixei ele aqui em cima, junto com os nórdicos aqui, fazendo companhia e sendo vizinho deles. E pra finalizar os policiais nórdicos, a Camilla Lagerberg, coitadinha, ficou perdida aqui embaixo, porque não tinha mais espaço para ela na estante de cima. Então eu tive que colocar ela aqui solita na parte de baixo, com A Princesa de Gelo, O Gritos do Passado, O Cortador de Pedras e O Estranho. Então, Camila, desculpa por não te colocar junto com os seus colegas nórdicos, mas não teve espaço, tá? Um dia, quem sabe,
sabe, eu consiga consertar essa situação e eu te passe pra linha de cima. Oi, gente, voltei. Hoje é o dia seguinte a essa gravação que vocês estavam assistindo. Eu tinha terminado ali na Camila Lackberg e agora eu vou dar sequência, porque eu vi que o vídeo tinha ficado mais curto, então eu poderia dar sequência na estante e colocar um pouco mais de Bookshelf Tour pra vocês. Então, terminou aqui a Camila Lackberg, ela, digamos, termina os livros policiais na minha estante e agora eu entro na seara, em outra seara que é meio fantasia urbana, alguns livros que ficam um pouco separados, porque eu já li muito fantasia urbana na minha vida, não tenho lido tanto nos últimos tempos, mas eu ainda mantenho alguns livros na estante, então vamos lá. Começando aqui pelo box de As Crônicas Vampirescas, que eu comprei faz uns 2 anos, eu comprei porque eu assisti a série, a nova adaptação, eu gostei bastante e eu queria fazer a leitura, então eu já li o Entrevista com o Vampiro, esse ano eu preciso ler o Vampiro Lestat e a Rainha dos Condenados, porque o Vampiro Lestat, a série está saindo agora, né, eu acho que sai em agosto, julho ou agosto. Eu não vou tirar ele do box, tá, gente? Porque esse box, ele é um tiquinho chato de você mexer nele. Depois, eu tenho aqui, então, A Hora das Bruxas, que eu li quando eu era adolescente. Eu lembro que na biblioteca tinha um volume que ele era dividido em 2 partes. Eu li a primeira parte, a segunda parte eu não li. Mas essa versão aqui tem as 2 partes juntas, tá? Então, se você quiser comprar, você vai ter as 2. E A Hora das Bruxas foi adaptado também, recentemente, mas eu não assisti. Depois eu tenho A Comunhão do Sangue, uma história do Príncipe Lestat. Aqui eu tenho a trilogia Reino das Bruxas, da Kerry Maniscalco. Então nós temos aqui Reino das Bruxas, que é o primeiro. Depois nós temos o Natureza Sombria. E por terceiro aqui temos o Poder Arcano. Depois temos a série Jack the Ripper, que foi a série que me fez ler a Kerry Maniscalco e ainda é o meu trabalho favorito dela. E esses aqui eu tenho então Stalking Jack the Ripper, Hunting Prince Dracula, temos Escaping from Houdini e o Capturing the Devil. Essa série, na época que eu comecei a ler, ela não estava publicada aqui no Brasil pela Dark Side, daí eu acabei comprando todos em inglês pra ter todos eles juntos. E um tempo depois, a Dark Side publicou aqui no Brasil, tá? É uma série muito boa, em que a protagonista, ela quer estudar medicina, só que ela tá em Londres do século XIX, né? E as escolas de medicina não abrem para mulheres, não aceitam mulheres. Então ela acaba estudando de forma clandestina e ela vai caçar o Jack o Estripador nesse primeiro volume e depois ela vai tendo um inimigo a cada livro, é bem legal. Aqui em cima eu tenho 2 fantasias separadas. Eu tenho Sangue of Bright Heaven, que eu li recentemente, que é uma fantasia recente aqui da Editora Jangada. E eu deixo aqui também o Alchemized, da Sen Lin Yu, que eu ganhei recentemente de uma seguidora querida aqui do canal e eu gostaria de fazer a leitura dele. Mas esse aqui eu não vou prometer que eu vou ler logo não, tá? Não vejo, assim, uma abertura no momento pra fazer a leitura dele, apesar de eu querer ler muito ele agora, pra saber como é que a autora fez a transposição da fanfic para o livro. Mas enfim, né? Em algum momento será lido, vocês sabem disso. Depois temos aqui, então, Prazeres Violentos, da Chloe Gong. Esse aqui eu ganhei de uma amiga e eu acho que tem o livro 2 aqui no Brasil, tá? Não tenho certeza, mas se não me engano é uma duologia. E é uma releitura de Romeu e Julieta que se passa na China do início do século XX, eu acho. Mas eu não gostei muito dos personagens desse, tá? Eu li, o livro é lindo, né? Olha isso. O livro é perfeito, ele é muito bonito. Mas a história em si, eu não gostei tanto. Depois eu tenho aqui os 3 volumes da série As Peças Infernais, da Cassandra Clare. Teve uma época da minha vida, antes de eu ficar mais envolta na literatura policial, que eu era fascinada por fantasia urbana. E eu tinha lido todos os livros da Cassandra Clare, dos Caçadores de Sombra. Eu tinha toda a série. E eu tinha também essa trilogia, que era a minha favorita, era a que eu mais gostava. E há uns anos atrás, quando eu reformulei a minha estante, eu passei algumas coisas adiante, eu passei a série dos Caçadores de Sombra pra frente e eu segurei só a trilogia, porque era a que eu mais gostava, era a que eu mais amava. Então, eu ainda tenho as capas holográficas. Inclusive, toda a série que eu tinha era de capa holográfica, que hoje nem se faz mais, eu acho. Enfim, eu deixo os 3 aqui, que eu tenho o Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico e a Princesa Mecânica. Essa trilogia é muito boa. E ela é uma trilogia que fala ali dos Caçadores de Sombra, porém, no contexto da Londres vitoriana. Depois temos aquela trilogia da Filha de Drácula. É esse o nome? Não me lembro mais. Que é Filha das Trevas, Dona do Poder e Senhora do Fogo. Eu li só o primeiro, que ela é ainda criança nesse primeiro livro. Daí eu gostei, mas não amei, e aí fiquei de ler o resto e acabei não lendo. Eu já tive muitas fases de leitura na vida, gente, por isso que eu digo que eu não tenho preconceito literário com nada, porque cada fase da minha vida eu era aficionada
por alguma coisa. Eu tive a época ficcionada por fantasias, então, que é de onde a maioria desses livros aqui veio, dessa época. Hoje eu já não leio tanto, não é uma coisa que eu compre e que eu fale muito no canal, mas é uma fase da minha vida que eu respeito e gosto bastante, então por isso que eu tenho alguns livros de fantasia por aqui. Essa aqui eu quero terminar, tá? Depois eu tenho A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White. Muito bom esse livro, ele é bem bonito. Aqui temos os únicos livros da Sarah J. Maas que eu mantive na minha estante, que é o Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Neve e Fúria e Corte de Asas e Ruína. Eu tentei ler aquela outra série dela lá da Selena, não sei o que, esqueci o nome da menina, mas eu achei muito chato aquela série, eu não gostei, não foi pra mim. Eu li 2 livros, eu acho, daquela. Eu havia comprado até o livro 4 e eu doei porque eu não gostei. Mas essa aqui, eu lembro que eu gostei porque era meio baseada em A Bela e a Fera, então eu segurei na estante. Depois eu tenho uma série que foi o meu vício há uns 15 anos, 10, 15 anos atrás, que foi a saga dos Garotos Corvos. Então eu tenho aqui Os Garotos Corvos, Ladrões de Sonhos, Lírio Azul, Azul Lírio e Rei Corvo. Teve uma fase da minha vida, gente, que eu era simplesmente fissurada nessa quadrilogia. Eu pensava nela 24 horas por dia, eu era apaixonada pelos personagens, que foi bem a fase onde eu tava mais viciada em fantasia urbana. Essa série aqui é muito legal. E eu reli esse livro ano passado e ele continuou maravilhoso, ele continuou muito bom. Temos aqui, claro, né, o Crepúsculo também. Eu tive a fase lá em 2008 de viciada, apaixonada por Twilight. Então eu guardo os livros aqui, tenho muito carinho por eles, porque foram livros que proporcionaram momentos muito legais na minha vida e também foram responsáveis por eu ir pra internet e começar a falar de livro, então eu gosto bastante deles nesse sentido. E a época que eu gostava de Crepúsculo também foi uma época que me deu muitos amigos, que eu mantenho até hoje. Então, tenho aqui então Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer e O Sol da Meia-Noite, que foi aquele último lançamento, né, da Stephanie, contando Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward. Eu li? Ainda não, mas está aqui, vai ficar aqui por enquanto. Gente, outra série que eu era viciada, assim, eu tive uma fase que eu falava dessa série o dia inteiro, era a série do Beijo das Sombras, da Richelle Mead, que era Vampire Academy. E, gente, eu amava tanto esses livros, vocês não têm noção. E esse aqui é o primeiro box que saiu no Brasil, é esse. Então eu tenho aqui o Beijo das Sombras, ainda nessas capas antigas, que agora não tem mais, eu acho. Depois eu tenho o Aura Negra, Tocada pelas Sombras, Promessa de Sangue, Laços de Espírito e O Último Sacrifício. Ai, gente, essas capas eram tão feias, olha isso. Vocês lembram que lá por 2010 todas as capas eram assim? Como é que a gente permitiu uma coisa dessas, né? Que coisa horrorosa. Mas tudo bem, né? A estética da época é essa. E nessa mesma época também saiu essa série aqui, que eu acho que ela foi publicada aqui no Brasil depois, que ela era um spin-off dessa aqui. Então aqui a gente tinha o Blood... Gente, olha isso aqui, olha essa capa horrorosa. Meu Deus do céu. Eles faziam muita força pra fazer capa feia, né? Olha isso. Mas, gente, essa série era fantástica. Eu amava ela. Temos, então, Bloodlines, The Golden Lily. Ai, gente, é uma capa pior que a outra. Ai, essa é muito feia. Ai, essa é feia demais. De Indigo Spell. Olha isso, gente. Olha só isso. Como é que alguém deu ok pra uma capa dessa ser produzida? Ai, gente, mas os personagens eram tão legais. Depois teve The Fiery Heart, Silver Shadows e me falta o último, são 6, eu só tenho 5. E eles têm tamanhos diferentes, ó, porque eu comprava esses livros num site chamado The Book Depository, que hoje não existe mais, ou pelo menos existe, mas não manda mais pro Brasil. Teve uma época em que você podia comprar no Book Depository e eles enviavam pro Brasil de frete grátis. E aí eu comprava, que é um site inglês, um site lá do Reino Unido, e aí eu comprava sempre o mais barato. E aí por isso que eles têm tamanhos diferentes, porque eu comprava o que tinha disponível. E aí eu comprei esses 5, na época em que eles mandavam com frete grátis pro Brasil. E depois, enfim, eles cancelaram o frete grátis, falaram eles que era porque dava muito problema. E eu acabei não completando a série e me falta o último livro, me falta o 6, mas eu adorava essa série. Outra que eu era viciada era Estilhaça-me, na época em que ainda era só uma trilogia. Hoje tem vários livros porque a autora continua essa série, mas essa aqui é a trilogia original, é a primeira trilogia, que é o Estilhaça-me, Liberta-me e o Incendeia-me. Inclusive, gente, essa minha edição é a primeira edição que saiu no Brasil e ela tá com a sobrecapa que a Novo Conceito na época enviou pra todo mundo que tinha comprado o livro e tinha a capa antiga, eu vou até tirar pra vocês verem. Porque a capa original era essa aqui, olha isso, muito 2010, né? Essa estética de 2010, assim, era sempre com uma moça, numa pose poderosa e não tinha nada a ver com nada. Enfim, gente, eu amo esse livro, ele é muito legal. E aí depois a Novo Conceito enviou pra todo mundo a capa nova pra substituir. E aí eu lembro que eu pedi uma, eles me enviaram por correio e coloquei no livro. E, gente, sinceramente,
Acho que a Tahereh Mafi devia ter continuado a série? Não acho. Eu acho que esses 3 tava bom, tava legal e não precisava ela ter escrito mais uns 3, 4 depois, mas é aquilo, né? A pessoa gosta do próprio universo, é igual a Cassandra Clare, que até hoje tô escrevendo ainda dentro da série lá dos caçadores de caçadores de... que é? Eles caçam o que mesmo? Esqueci. Outra série urbana que eu era apaixonada era essa aqui, da Laini Taylor, que é composta por Feita de Fumaça e Osso, Dias de Sangue e Estrelas e Sonhos com Deuses e Monstros. E essa série, gente, eu era tão aficionada por ela, eu era tão apaixonada que eu pintei meu cabelo de azul, porque a personagem principal, que era a Carol, ela tinha o cabelo azul. E na época, eu pintei o cabelo e eu marquei a autora, e ela repostou a minha foto. Hoje, isso é muito fácil, né? Tu põe lá no Instagram, tu marca o autor, eles comentam, eles compartilham e tal. Mas lá por 2010, gente, era assim, muito raro um autor repostar ou curtir uma foto ou curtir um coisa, porque a internet era diferente. Então, quando a Laini Taylor, ela comentou a minha foto e ela compartilhou, eu lembro que eu fiquei simplesmente extasiada, enlouquecida, porque eu tinha dito pra ela que era uma homenagem a Carol, que era a personagem do livro. Gostava muito, muito, muito. Depois temos a trilogia da Leigh Bardugo, que é a trilogia Sombra e Ossos, né? Essa aqui é a primeira série, foi essa. Depois eles republicaram com capas novas, eu acho. Aí eu tenho Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão. Gente, essa série, que desperdício que é o final dessa série. Até hoje eu fico indignada quando eu lembro, porque a autora tava com ouro na mão pra finalizar essa série, e aí ela fez Ruína e Ascensão, que é horroroso. Eu odeio o último volume. Sombra e Ossos é muito bom, Sol e Tormenta é legal, e o Ruína e Ascensão eu achei podre, eu não gosto desse. Quase que eu me desfiz da série por causa do último volume, mas eu segurei porque eu gosto dessas capas, das primeiras capas, e eu gosto do universo da Leigh Bardugo. Ela é extremamente competente no que ela faz, e mesmo que eu não tenha gostado do último volume, não significa que o trabalho dela não seja bom. É aquilo, né? Gosto é gosto. Depois eu tenho a duologia de Wintersong, da S.J. Jones, que é muito boa, baseada no folclore, eu acho que é folclore alemão, não me lembro direito, mas é muito bom esse livro. E depois tem a continuação, Shadowsong, que não é tão boa. O primeiro é muito bom, o segundo não é bom. Essa duologia, gente, isso aqui veio pro Brasil depois, pra uma outra editora, que eu não me lembro qual que é. Eu não me lembro como é que é o nome dele em português, mas esse livro é muito bom. The Rot and the Dawn, da René Ardier. E depois a gente tinha o The Rose and the Dagger, também muito bom. Esses aqui também eu comprei no Book Depository. Saudade de um frete grátis pro Brasil. Aí tem Deathless, que eu também comprei nesse site, da Catherine Valiente. Esse aqui eu não li ele todo, eu acho que eu li só metade. Teve uma época em que todo mundo falava desse livro, porque ele era incrível, maravilhoso, e tinha que ler. E aí eu comprei. E ele fala do folclore russo. Só que ele é um pouco difícil, ele é metafórico, ele mistura realidade com fantasia. Então quando eu fui ler, eu confesso pra vocês que eu tive uma dificuldade e eu acabei deixando ele de lado. Captive Prince, minha trilogia favorita. Eu tenho só o primeiro volume em livro físico e os outros eu li em e-book, mas esse aqui também tem já publicado por uma editora por aqui. Depois eu tenho O Conto da Aya, que não tá aqui, coitada. O Conto da Aya nem devia estar aqui nas fantasias, mas eu lembro que foi o espacinho que tinha sobrado e eu deixei ele junto. Ah, não, mentira. Eu coloquei ele aqui porque eu coloquei ele junto com as distopias. Então, a Cantiga dos Pássaros e da Serpente e a trilogia de Jogos Vorazes naquele box que vendia uma vez. Não sei se ainda vende esse box. Descendo aqui temos mais alguns livrinhos que estão separados. Aqui eu tenho O Meninas Selvagens, que eu comprei, mas não li. O Mundo Perdido, nessa capa Camp, que eu adoro. Gente, olha esse dinossauro. Olha pra cara dele. Olha a mandíbula desse dinossauro. Isso aqui é fabuloso. Isso aqui é fantástico. Ninguém mais faz capa assim. Depois temos Fangirl, da Rainbow Rowell, e o Carry On, que também teve uma fase viciada na minha vida. O Casamento da Princesa. Esse aqui, a minha amiga pegou um autógrafo da Meg Cabot pra mim, quando ela foi pra Bahia, ó, para a Cat Meg Cabot. Pena que essa edição, olha só, gente, destruída, né? Toda, já oxidou toda, coitada. E eu fui uma adolescente que leu Meg Cabot. Eu li tudo da Meg quando eu era adolescente. Ela era minha autora favorita. E aí, quando lançou esse volume, que era do casamento, né, da Mia Thermopolis, essa minha amiga comprou e pegou a assinatura pra mim. Eu me desfiz também de toda a coleção da Meg Cabot. Passei adiante, eu doei uma época pra uma menina, pra uma adolescente que tava querendo ler e tal. Eu achei legal que ela lesse os livros da Meg. Acho que foi uma doação que valeu a pena. Depois eu tenho Doctor Who, a história dos 12 doutores. Quando Cair o Verão, que também é de Doctor Who. Piranesi, da Susanna Clarke. The Mermaid, que é um livro que eu comprei numa viagem, que é sobre mistura fato e ficção. Aqui eu tenho Romance de Banca Perdido. Acho que é o
único que sobrou na minha estante, O Lobo e a Pomba. Teve uma época que eu tive muito romance de banca, gente. Eu já falei pra vocês, eu passei por todas as fases de literatura. Eu tive tudo, eu li de tudo. Aí aqui eu tenho Aquele que Coube na Mala e Os Feiticeiros da Luz. Nem Tudo Foi Dito, que é um livro de poemas. Shaira, Vida e Morte. Beauty. Esse aqui é uma recontagem de Bela e a Fera, bem legal. Ah, mentira, olha aqui, eu tenho um livro de banca. Esse aqui eu guardei da época em que eu tinha muitos romances de banca em casa. E aí eu lembro que quando eu fiz a doação deles, eu falei, vou segurar um só de recordação da época em que eu colecionava os livrinhos de banca. E aí eu segurei esse, que era o que eu gostava. Depois eu tenho A Bela e a Fera, que tem os 2 contos considerados, digamos, os originais. E aqui tem um livrinho da Aquilo que Vai no Currículo, da Andressa Cassai. E aqui do ladinho eu já tinha mostrado pra vocês, né? Eu tenho as edições em inglês do Robert Galbraith, que não cabe lá em cima, então eu deixo elas aqui. Do lado eu tenho a Bag Evidence e a Bag Delayed Killers, da Dark Side, que eu deixo pra guardar coisinhas, guardar marcadores e outras coisas. Então elas meio que são 2 caixinhas de arquivo que ficam aqui embaixo pra eu ir guardando coisas. Agora, aqui em cima da minha mesa de trabalho, eu deixo esses separados aqui, que são alguns livros sobre escrita. Então eu tenho Profissões para Mulheres e Outros Artigos, da Virginia Woolf, Mulheres de Poder, da Mary Beard. Esse aqui do Humberto Eco, que eu nunca tirei do plástico, porque ele é da Kozak Neif, então Confissões de um Jovem Romancista. Esse livro aqui, A Voz Embargada, é um livro que eu li há um tempo atrás, que eu fiz algumas pesquisas nele, bem legal. Introdução à Literatura Fantástica, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. O Clube de Escrita, da Jane Austen, bem legal também. Aqui temos aquele famoso, né, Os 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Aliás, esse aqui tá precisando de uma edição nova. Aí eu ia marcando os livros que eu tava lendo. Quem sabe um dia eu leia todos os 1001 livros. Depois eu tenho aqui um Rosa Monteiro, A Louca da Casa. Esse livro tem umas reflexões muito interessantes. O que tem mais aqui? Deixa eu ver. Imaginando Personagens. Esse aqui é uma conversa da Bayat com a Sodré, que elas vão falando sobre várias personagens, ou sobre várias autoras. Jane Austen, Charlotte Brontë, George Eliot, Willa Cather, Iris Murdoch e Toni Morrison. O que mais que tem aqui? Um sobre a escrita, do King, também muito bom esse livro. E lá embaixo, não vou tirar, tem o sobre Mulheres que Correm com os Lobos, que eu ganhei naquela vez. Vocês lembram quando a Amazon deu 2 livros pra todo mundo? Eu consegui esse e consegui o primeiro volume de Wolf Hall naquela vez. Não li ainda, mas tá aqui. E com isso, gente, eu finalizo o Bookshelf Tour de 2026. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a minha estante. Foi um prazer pra mim ir mostrando pra vocês todos os livros que eu tenho aqui, todos os recantos da minha estante. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente volta com um vídeo no ano que vem, quando com certeza livros novos já terão entrado aqui pra estante e eu vou precisar refazer todos esses vídeos. Então é isso, muito obrigada. Não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar pra ajudar o meu trabalho, dar uma forcinha na gravação. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!